nós, e o Ari vai falar mais sobre ela daqui a pouco, ela tinha sim a sua dimensão institucional. Então, para terminar, eu quero sugerir 10 pecados que você não pode cometer nessa tensão entre igreja, corpo vivo e igreja, instituição. Tá bom? Anotei para você, é só uma sugestão, você avalia aí. Primeiro, não cometa o pecado de enclausurar Deus nas paredes da sua instituição. E eu digo isso bem à vontade, porque na minha tradição batista há uma expressão muito interessante. Nós, os batistas, né? Nós, os batistas. E a expansão missionária batista, ela se dá a partir do princípio de vazio batista. Vazio batista. É como se a gente perguntasse, né? Essa cidadezinha aqui tem 2.000 habitantes. Ela já tem uma igreja da Assembleia de Deus, uma presbiteriana e uma comunidade. Mas tem um vazio batista. Então vamos plantar uma igreja batista lá. Você entendeu? É o vazio batista. Eu acho isso interessante. Quando eu cheguei na igreja de Água Branca, nós tínhamos uma congregação com 5 pessoas e um missionário, já havia 10 anos, numa cidade no interior do estado. E do lado, na mesma rua, tinha uma igreja presbiteriana com mais de 600 membros. Aí perguntaram para mim, pastor, o que a gente faz com a congregação? Fecha. Fecha. E o que a gente faz com aquelas 5 pessoas? Manda para a igreja presbiteriana. Mas nós somos batistas. Eu falei, e daí? Manda para a igreja presbiteriana. Nós vamos ficar pagando missionário aí 10 anos que esse cara está aí no vazio batista e o vazio continua vazio, amigão. Então não coloque Deus dentro dos limites da sua instituição e que Deus ele só é puro se ele é apresentado da forma como a sua instituição o apresenta. O culto só é legítimo se obedece à sua liturgia, a teologia só é legítima se é de acordo com a sua declaração doutrinária, e o código moral só é santo se obedece à sua prescrição ética. Segundo, não limite as manifestações do reino de Deus aos horizontes da sua instituição e aos horizontes institucionais. O reino de Deus é maior do que as instituições que o simbolizam, o representam. Eu tenho lá na igreja, não tenho mais, infelizmente, porque agora o Paulo Argolo mudou-se para a Bahia, mora em Salvador, mas o Paulo Argolo, quando era membro da minha igreja, ele é médico, e ele fez 2 postos de saúde na gestão da Erundina, em São Paulo. E do zero, do terreno à contratação dos profissionais. Paulo Argolo pegou do zero, montou a estrutura a física, os equipamentos médicos, os processos de gestão, sistema de compra, controle, cadastramento da população, etc, 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 etc. Contratou profissionais e tudo mais. Trabalhou feito um camelo. Uma vez, 2 vezes. Paulinho foi treinado na ABU, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e começar a trabalhar para a igreja nossa? Trabalhar para Deus. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não ensinou que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja? O senhor acha que eu estou montando posto de saúde para trabalhar para o PT? Eu falei, então, foi isso que eu quis dizer, Paulinho. Porque eu tenho um cara montando um posto de saúde e esse cara não tem tempo para ser líder de célula, não tem tempo para cantar no coro, não tem tempo para organizar retiro de casais, não tem tempo. Você entendeu? Aí eu digo para ele, pare de trabalhar para o PT e vem trabalhar aqui para Deus. O reino de Deus é maior do que a sua instituição. Terceiro, não condicione a relação com Deus à relação institucional.
A coisa que eu mais tenho convivido ultimamente é com mulher que acha que o marido não é crente. Eu acho muito engraçado isso. Elas falam assim na cara deles, né? Pastor, meu marido, fulano de tal, ele ainda não é um irmão nosso. Aí você começa a conversar com o cara, você tem a impressão que o irmão é ele, é ela que está precisando se converter, entendeu? Mas qual é a visão que essa mulher tem? Né? Ela, inclusive, faz o evangelismo de emboscada. Pastor, eu vou convidar o senhor para jantar lá em casa, mas não disse que eu convidei. Aí meu marido vai, a gente conversa, tal, entendeu? Evangelismo de emboscada. Então, é muito interessante. Por que ela acha que o marido não é crente? Que não é cristão? Por que ele não é de Jesus? Por que ele não se relaciona com Deus? É porque ele não foi batizado na igreja batista. Porque ele não fez parte da classe de novos membros, não fez a cartilha do discipulado básico. Porque, você entendeu? Então, ela condiciona. É aquele velho paradigma da discussão entre Anselmo e Abelardo. Quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. A igreja católica apostólica romana. Não é verdade. Por isso é que a resposta foi: Deus tem muitos a quem a igreja não tem, a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Então, não condicione a relação com Deus aos horizontes institucionais. O Ari vai falar mais sobre isso aí. Não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Eu já diria o seguinte: não exija do povo de Deus sacrifícios. Mas eu, até para não ficar tão assim radical, eu diria: não exija sacrifícios em nome da instituição. Irmãos, nós temos que colocar as janelas do refeitório. Vamos nos sacrificar por Jesus. Não, espera aí um pouquinho, não mistura, companheiro. Vamos sacrificar pela janela do refeitório, não tem nada a ver com sacrificar por Jesus. Você entendeu? A janela do refeitório é uma coisa, Jesus é outra coisa. Não exija sacrifícios do povo de Deus em nome da sua instituição. Por exemplo, o pastor que vai para púlpito pregar sobre Neemias reedificando as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e constrói a campanha de construção do templo em cima de Neemias e o muro de Jerusalém. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Presta atenção. Não exija sacrifício em nome da sua instituição, do povo de Deus, porque não faz sentido. Quinto, não restrinja a atuação ministerial ao engajamento institucional. Não restrinja a atuação e a vocação ministerial ao engajamento institucional. Nós estamos vivendo esse ano na nossa igreja o ano do voluntariado. O nosso programa do voluntariado, ele tem algumas dimensões. Nós compreendemos voluntários que servem na comunidade, voluntários que servem a partir da comunidade, voluntários que servem além da comunidade. E nós compreendemos que essas vocações que estão para além da comunidade são tão legítimas quanto as vocações que estão acontecendo na comunidade. Então, por exemplo, tem igreja que tem ciúme de dar dinheiro para aquilo que não é ministério seu. Besteira. Está com um horizonte institucional restrito. Então, por exemplo, por que não reconhecer organizações na sociedade, na cidade, que desenvolvem um trabalho digno, como, por exemplo, o GEAME, que nós acabamos de ouvir, e recomendar que as pessoas da sua comunidade exerçam suas vocações ministeriais em organizações assim? Por que tem que ser da sua comunidade? Por que a sua igreja tem que ter uma creche, se tem ali do outro lado da rua uma igreja que tem uma creche precisando de recurso e de voluntário? Por que tem que ser a sua? Então, não tem que ser, eu diria que não deve ser, não pode ser.